Oi meu bem, estou de volta com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje estou muito animada porque eu vim trazer o meu relato de parto. Então, eu vou contar como foi a minha experiência, qual o tipo de parto e também como foi a minha recuperação. Então, assista o vídeo até o final. Minha gente, qualquer barulho, essa criança aqui que não me deixa gravar. Tá brincando de se esconder? Mas eu não digo, meu Deus. Eu tive uma gravidez muito saudável, graças a Deus. Quando eu fiz a minha ultrassom morfológica, com 20 semanas, ela já estava na posição para parto normal e assim ela ficou até o final. Então, eu pesquisei muito, me informei bastante e não que fosse o meu sonho ter um parto normal, mas entre o normal e o cesárea, eu preferia o normal, porque eu tinha muito medo de cirurgia, da anestesia, de todo o pós-operatório. Então, o parto normal ele tem muito mais benefícios. Então, foi a minha escolha, né? Eu programei para o parto normal. Então, quando eu completei as 38 semanas, eu falava assim, já pode vir, filha. E junto com as 38 semanas, veio uma dor nas costas, que eu não conseguia dormir. E eu comentei até com a minha mãe, e ela falou assim, que sentia essa dor quando estava perto. E eu pensava, meu Deus, eu vou aguentar até as 40 semanas, pode ficar até para 42, essa dor não vou aguentar não. E daí, quando eu completei 38 semanas e 3 dias, eu lembro que eu não dormi nada à noite, acordei às 5 horas da manhã, levantei, fui pra cozinha, fiquei andando pela casa. Só que tava aquele friozinho de junho, aí eu decidi voltar pra cama, me deitar. Fiquei lá na cama, deitada. Quando eu tava já pegando no sono, eu senti aquela água nas minhas pernas. E daí eu tentei segurar, porque eu vi muito que as meninas falavam, né, pra tentar segurar pra ver se não era xixi. E não era, não consegui segurar. E daí eu acordei meu esposo, aí eu falei, minha bolsa estourou. Aí daí ele me puxou, saí da cama, fui tomar um banho. Aquela emoção maravilhosa de que, ai, vou conhecer minha filha. Ou hoje ou amanhã, no máximo até amanhã, eu vou ver minha filha. Isso era o dia 16 de junho. Daí eu tomei banho, liguei para o meu irmão, porque ele era quem iria me levar para o hospital. Liguei para minha mãe, liguei para todo mundo, né? Avisando que minha bolsa tinha estourado. E daí eu fiquei em casa esperando entrar em trabalho de parto, né? Porque daí então eu não tinha sentido nada. Eu não tava sentindo nada. Já tava tudo ensaiado na minha cabeça, o que eu ia fazer, os exercícios que eu ia fazer, que eu só ia pro hospital quando eu não estivesse mais aguentando de dor, que só ia quando o intervalo entre uma contração e outra tivesse bem pequenininho. Daí aconteceu que as horas se passaram e eu não entrei em trabalho de parto. Eu não sentia nenhuma dor, nenhum tipo de contração, nada. Só a bolsa que estourou e eu continuava perdendo líquido e perdendo líquido. Porque não foi tudo assim de uma vez, né? Ela foi saindo aos poucos, eu fiquei até impressionada a quantidade de líquido que é. Porque assim, saía uma quantidade grande que só o protetor ele não estava suportando, ele vazava. Eu tive que colocar uma toalha de banho para poder eu não sair molhando o sofá, a cama, a casa toda. E daí o pessoal começou a ligar, preocupado, querendo saber como é que tava, né? Se eu já tava sentindo dores. E eu falei que não, que eu tava bem, que eu não tava sentindo nada, só continuava perdendo líquido. E daí a minha sogra, foi minha sogra, ela tá assistindo. Ela falou, você vai ter que ir pro hospital agora. E ela ficou muito nervosa. E me deixou também muito nervosa. Viu, sogra? Você me deixou muito nervosa. E daí eu botei pra chorar, eu não queria ir para o hospital e também não queria ir para a emergência aqui da minha cidade. Era assim, era tudo que eu não queria, era ir para a emergência aqui da minha cidade. Mas eu achei melhor ir do que chegar lá na outra cidade e eles me mandarem de volta para casa. Então eu fui
Cheguei lá, fui atendida, fui fazer o exame de toque. E pra mim doeu muito, porque eu não tava nada dilatada. Ela forçou muito e disse que eu tava com 1 centímetro. Então assim, eu senti muita dor. Fiquei assim, meu Deus, eu não vou aguentar não, tem normal não. Porque se com esse toque eu já senti essa dor. Daí a mulher que fez o exame em mim, ela disse, você tá com 1 centímetro, mas eu acredito que você tem muita chance de evoluir. E não adianta você ir para o hospital agora, espere dar meio-dia, 1 hora da tarde, você vai para o hospital, porque não tem vaga agora, o hospital está cheio, tem muita gestante, muita mulher ganhando bebê, mas quando der meio-dia você vai ter que ir, porque daí já vai ter completado o tempo e você vai precisar começar a tomar um antibiótico para não ter risco de infecção, porque a bolsa estourou, era 6 horas da manhã. E daí eu teria que começar a tomar um antibiótico. Daí eu fui pra casa, fiquei aguardando, as coisinhas dela já tava tudo arrumado. Eu fiquei com a minha mãe até colocar roupa pra lavar, eu coloquei, eu tava me sentindo super bem. Quando deu meio-dia, a gente foi para o hospital. Ela nasceu no Hospital Regional dos Palmares, que é a cidade vizinha minha. E chegamos lá, já fui atendida e fui fazer outro exame de toque. E eu já fui com aquele medo, traumatizada, super tensa. E foi a enfermeira maravilhosa que me atendeu. E ela fez o exame e eu não senti um desconforto. Mas não se comparou com aquele primeiro toque. E eu cheguei à conclusão que depende muito do profissional que vai fazer. Porque foi muito melhor. Ela disse, nossa, tu tá tão tensa. Eu disse, é porque eu já tô traumatizada do outro exame que eu fiz lá na minha cidade. E eu tô com muito medo. Daí ela disse, não, relaxa, não se preocupe. Daí eu consegui relaxar um pouquinho e foi tranquilo, né? Consegui passar por essa. Daí, isso foi a triagem. Aí ela me mandou pra médica, ela viu que realmente minha bolsa tinha estourado. Aí eu fui pra médica, ela era uma médica obstetra. E ela fez de novo o exame e com ela já foi mais dolorido. Com essa médica já foi mais dolorido. E daí ela disse, realmente você vai precisar ficar internada. Só que não tem vaga, só vai ter leito lá para as 6 horas da tarde, da noite. E você vai ter que ficar esperando ali na recepção. Se você quiser ir para casa, pode ir. Se quiser ficar esperando aí na recepção do hospital, pode ficar. E eu decidi ficar esperando. E nada de sentir dor. Ainda andei o hospital inteiro assim por fora. Ainda me agachei. E nada. Só senti aquela dorzinha assim no pé da barriga, mas não tinha nada a ver com o trabalho de parto. Daí quando deu 6 horas, eles me chamaram para ser internada. Eu vesti aquela batinha, tudinho. Aí já foi outro médico, tinha muitos médicos obstetras lá. E já foi outro médico que eu fui fazer outro exame de toque. E ele viu assim que eu estava tão plena. Eu tava até com uma bolsinha, aquela bolsinha de lado, que eu tava com ela assim, né? Eu tava assim. Aí tinha outro médico assim, que aí ele falou, tá parecendo que ela vai pro shopping, nem tá parecendo que ela vai parir. Tá parecendo mais que ela vai pro shopping. E daí todo mundo ficou rindo. Ele falou, minha filha, tem certeza que sua bolsa estourou? Aí eu disse, tenho, doutor, tenho certeza. Aí ele fez o exame, já foi assim, horrível, muito ruim. E doeu muito. Daí quando ele terminou de fazer o exame, ele só falou, realmente sua bolsa estourou. Eu vou ver se eu mando você para cesárea ou se eu vou dar remédio para induzir o seu parto. Aí eu só vi quando ele saiu, aí ficou conversando assim com as enfermeiras. Aquela menina teve bolsa rota. Só que eles não falavam nada pra mim, né? E eu não lembro de ter visto nada, lido nada na internet sobre isso, né? De bolsa rota. Comecei a tomar o antibiótico.
E as horas se passaram e eu só queria começar a tomar logo o remédio para induzir o trabalho de parto. Eu queria muito. Eu pensava, pra mim só existia o remédio que é na veia. Eu não sabia que existia comprimido. E daí as horas se passaram. Eu acho que quando foi umas 10 horas, tinha assim outras mulheres esperando para fazer a cesárea. Desde manhã que estavam em jejum para fazer a cesárea. E daí teve um acompanhante que se estressou e começou a discutir lá com a médica. E a médica disse: a gente não pode fazer nada, porque tem muita mulher para ter bebê. Sempre que chegava uma já parindo, eles iam atender ela, né? E deixava as outras para depois. E tinha muita mulher para ganhar bebê e não tinha leito. E ela apontou assim pra mim e falou: tá vendo aquela menina ali? Ela apontou pra mim. Ela tá aí pra ganhar o bebê dela. Já era pra ela ter começado a tomar o remédio dela pra induzir o trabalho de parto dela. Mas ela tem que tomar porque era um comprimido que coloca dentro do útero. E ela tem que tomar e ficar deitada em repouso durante 1 hora. Mas não tem cama pra ela se deitar. Ela tá aí, mas só Deus sabe quando é que ela vai ter esse bebê. E nessa hora eu fiquei desesperada. Eu chorei muito. Saí chorando muito. Minha mãe tava assim, fora no corredor. E ela: o que foi, minha filha? E eu só sabia chorar, soluçar. E eles vieram tentar me acalmar, dizer: se acalme, porque senão vai ser pior pra sua filha. Aí era que eu chorava de verdade. Quando falavam que ia ser pior pra minha filha, que ela tava sentindo tudo aquilo que eu tava sentindo. Aí era que eu chorava mais ainda. E eu sei que eu comecei a tomar esse remédio, essa cama veio chegar, já era meia-noite. Foi quando eu comecei a tomar o primeiro comprimido. Eu teria que tomar 8 comprimidos, com intervalo de 6 horas cada um, que daria o total de 48 horas, né? Se eu tomasse nas horas certas, né? Mas isso não acontecia, né? Sempre passava na mudança de plantão, sempre eles demoravam mais pra me dar o remédio. E daí se passou, né? Isso foi na terça-feira, se passou a quarta. Eu tava assim, até a quarta à tarde, eu ainda tava com muita vontade de entrar em trabalho de parto, ter minha filha normal. Só que daí a gente começa a ver tanta coisa, né, em hospital, que começa a ver tantas mulheres desesperadas, gritando, pedindo socorro, pedindo pelo amor de Deus, pedindo até pra morrer. Tem mulher que pedia pra morrer. E assim, eles não davam, né, a devida atenção, não tinha aquele parto humanizado, né, que se fala. Eles só falavam: ah, minha filha é assim mesmo, é assim mesmo. E mais nada. Pronto, a partir daí eu já fiquei com medo, já não tava mais querendo que o remédio fizesse efeito, queria ir para um parto cesariana. E passou a quarta-feira, chegou a quinta-feira de manhã, eu coloquei o 5º comprimido. E assim que foi colocado, eu já senti uma coisinha diferente. Então já tinha completado as 48 horas que a minha bolsa tinha rompido e eu comecei a ficar com medo de que acontecesse alguma coisa com a minha filha. De faltar oxigênio ou alguma coisa do tipo. Eu comecei a ficar com medo e pedia muito a Deus para que ele tomasse a frente, né? Desde sempre eu sabia, né, o que poderia acontecer, porque eu estava indo para um hospital público e todo mundo já conhece como é o sistema. E desde sempre, né, eu já entregava tudo nas mãos de Deus. Durante minha gravidez eu já tinha
feito um propósito com Deus, de quando ela fizesse 1 aninho, eu dar o culto em ação e graças. Então, assim, desde sempre estava tudo entregue nas mãos de Deus. E lá quando eu estava lá no hospital não foi diferente, né? Eu orava muito, minha mãe orava muito, toda a minha família que estava em casa, estava orando por nós. E Deus, eu acredito que foi Deus que mandou uma irmã que é da nossa igreja. Ela foi lá ela trabalhava lá no hospital e foi lá naquele quarto onde eu estava. Ela viu eu e minha mãe e ela falou com a gente. E minha mãe contou toda a história pra ela, falou que já fazia 48 horas que minha bolsa tinha rompido. E ela falou, realmente é preocupante. Eu vou falar com o médico que eu conheço e vou pedir pra ele fazer essa cirurgia. Pouco tempo depois, o médico chegou lá na sala, me examinou, disse que minha filha estava ótima, estava super bem. E falou assim, vamos pra cirurgia? Eu disse, vamos. Aí ele perguntou se eu já tinha comido alguma coisa. E eu disse que sim, que eu tinha tomado no café da manhã. Aí ele falou, não se preocupe, não almoce, que quando for 4 horas da tarde, eu faço a cirurgia. Daí, quando esse médico saiu da sala, eu comecei a sentir aquela dor de trabalho de parto. Que é aquela dor assim, que é no quadril, né? E tava assim, começou bem de leve, né? Foi bem gradativo. E quando foi, eu acredito que umas 2 horas da tarde, ela começou a ficar mais intensa. E minha mãe tinha ido para casa nesse momento e tinha vindo uma tia minha ficar comigo. E ela estava me ajudando a contar, a monitorar o tempo. E tava de 3 em 3 minutos, vindo uma dor muito forte. Era tão forte ao ponto de eu não conseguir falar com ninguém na hora que eu tava sentindo essa dor. Eu tinha que esticar minhas pernas todas e ficava ali concentrada, sentindo dor. Não cheguei a gritar nem nada. Mas eu também não sei, né, se eu tava dilatando. E eu fiquei quietinha, caladinha, não contei pra ninguém. Porque eu já não tava mais querendo ter o parto normal. Eu queria ir pra cesárea. E também eu fiquei com medo, né, de contar e eles não querer mais que eu fizesse a cirurgia. Então eu fiquei quietinha. E daí deu as 4 horas e eu fui pra sala de cirurgia e eu tava muito tranquila. Foi tudo muito tranquilo, graças a Deus. Foi tudo muito rápido, uma cirurgia muito rápida. Eu só via os médicos conversando. Eu acho que era um aprendiz ou um recém-formado que estava fazendo junto com um outro médico. E ele falou assim, eu passo 40 minutos para fazer uma cirurgia dessa, mas o senhor é muito rápido, pelo jeito vai terminar em 20 minutinhos, o senhor já termina. E assim, com pouco tempo, eu senti, né, aquele cheirinho de queimado do bisturi elétrico. E eu acho que não deu 5 minutos, eu acho que com menos de 5 minutos a minha filha já nasceu chorando muito. E quando eu ouvi aquele choro forte, eu já tive a certeza que ela estava bem, que já tinha dado tudo certo. E eles limparam ela, trouxeram ela pra mim, deixaram ela juntinho de mim, eu dei um beijinho nela. Eles tiraram foto porque a irmã que pediu pra fazer a minha cirurgia, ela deu o celular dela para eles tirarem fotos. E eu sou muito grata, sou muito feliz por ter essas fotos. Quando terminou a cirurgia, eu fui para a sala de recuperação pós-anestésica e tinha uma menina lá e ela começou a puxar assunto comigo. E como eu não tinha estudado bem sobre parto cesárea, eu não sabia, né, que não podia falar. E tudo que eu mais queria também era conversar, contar como é que foi. E a gente começou a conversar e conversou bastante. E depois, quando a anestesia começou a passar, eu comecei a sentir minha barriga dolorida. E eu pensava, quando essa anestesia passar, eu vou sofrer. E foi dito e feito.
Eu senti muita dor, eu acredito que eu tive muitas gases, devido que eu falei muito. E mesmo lá na sala, as enfermeiras ainda apertaram muito minha barriga para poder sair o sangue. Eu sangrei muito, muito. Saíam coágulos e mais coágulos de sangue. E eu fiquei muito assustada, né? Minha mãe também via que saía bastante e tentava disfarçar, mas ela não é muito boa em disfarçar. E aquilo me deixava bem preocupada, mas que também foi normal. E daí eu fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, o quarto que eu tava tinha mais 2 mulheres. Então tinha 3 mulheres recém-paridas, tinha 3 bebês e tinha 3 acompanhantes. E o quarto, ele só tem suporte para 2 pessoas, né? 2 pacientes. Então tava assim, tudo um junto do outro, sabe? As camas juntas, os beicinhos, tudo colado em cima do outro. Os acompanhantes só tinha uma cadeira para se sentar. Tava assim, muito difícil. E eu tentando dormir. As outras meninas tinham tido parto normal, estavam super bem. E eu só queria dormir. E eu não conseguia, porque elas estavam conversando muito. E a anestesia passou. O meu parto foi 4 horas da tarde, né? O protocolo lá do hospital era para eu ir tomar o banho de meia-noite. Então, quando deu meia-noite, aquele frio de junho, e o ar-condicionado estava muito forte também, eu tava com muito frio. E daí, quando eu fui me levantar pela primeira vez, muita dor, muita dor. Meu Deus. Eu senti assim como se fosse um balde de água quente nas minhas pernas. Na hora de levantar e na hora de deitar. Era muita dor. Depois que eu ficava em pé, eu ficava, sei lá, uns 10 segundos sem conseguir respirar. Não tinha fôlego. E daí eu fui tomar um banho e eu não conseguia tocar em nenhuma parte do meu corpo. A minha tia que estava comigo foi quem deu o banho em mim. E eu dizia, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Eu não vou aguentar não, passar por isso não. Porque eu só vejo todo mundo falando que teve parto cesárea e foi tudo bem, que não sentiu dor nenhuma, que foi tudo ótimo. Eu ganhei ela na quinta-feira, tinha que passar 2 dias no hospital, era pra eu ter alta no sábado, só que eles não me deram alta no sábado, ficou pro domingo de manhã. No domingo de manhã eu tive alta, mas a enfermeira foi olhar minha filha e disse que ela estava amarelinha e não deu alta a ela. Pediram para fazer os exames, então fizeram os exames e graças a Deus deu tudo certo. E nós só vimos ter alta no domingo à noite. Então foi muito difícil, né? Ficar no hospital da quinta até o domingo à noite, a cama muito alta, um sacrifício para conseguir se levantar. Eu tava com muito frio e eu acho que juntou o frio, a dor, né? A dor de eu estar ali recém-cirurgiada, o frio, a dor também da sonda que foi colocada. Então, assim, no momento eu tava com a bexiga cheia e tava sem conseguir urinar porque tava muito dolorido por causa da sonda. Assim, eu não senti nada pra colocar, né? Eu já tava anestesiada. E na hora de tirar também não dói nada. Mas ficou, né, ali lesionado. O local ficou ali lesionado. Então, assim, juntou muito, eu sentia muita dor. Na hora de urinar, saía assim, espinguinho. Meu Deus, era muito sofrido. Eu ainda passei, minha gente, eu acho que uns 15 dias dormindo de barriga pra cima. Precisava de ajuda, assim, pra tudo, né? Pra levantar, pra sentar, pra ir no banheiro, pra vestir a roupa. Precisava de ajuda pra tudo, não fazia nada sozinha. E eu só pegava minha filha no colo, sentada.
eu não conseguia. Meu sonho era dar logo de mamar ela assim, me virar e dar assim, deitada na cama, porque era muito difícil ter que estar levantando praticamente de instante em instante para dar mamar a ela. É muito sofrido você ali, recém-operado, tendo que cuidar de um bebê. É muito difícil. Mas graças a Deus vencemos. E antes do primeiro mês eu já estava bem recuperada. E vou chamar minha bebê para terminar o vídeo comigo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já se inscreve, curte, comenta, compartilha, para ajudar essa família a crescer mais e mais. Né, mãe? Dá tchau? Tchau, pessoal!